Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma excelente manhã de segunda-feira para todos nós. Um bom início de semana, meus irmãos, com a paz de Jesus em nosso coração. É com muito carinho que estamos aqui, iniciando o nosso evangelho diário, este momento que a gente se reúne como uma grande família, que nós estamos aqui como irmãos, partilhando do pão do Evangelho. Então sejam todos muito bem-vindos, que esta semana que se inicia possa ser carregada de dias de muita fé, de muita esperança, de muita humildade em nosso coração. E olha, meus irmãos, a humildade, ela é uma virtude preciosa para o nosso coração. Com humildade, nós caminhamos na estrada de Jesus. Olha, meus irmãos, com humildade, nós fazemos amizades. Com humildade, a gente traz muito mais irmãos para perto de nós. Com humildade, as nossas palavras são mais dóceis, mais mansas. Com humildade, nós começamos a ouvir o outro com muito mais paciência. Com humildade, nós entregamos o nosso coração a Deus, sem nos achar orgulhosos que podemos fazer tudo sem a ajuda do Pai. Por isso a humildade ela é uma virtude essencial para o nosso coração caminhar mais perto de Jesus. Essa semana, vamos nutrir a humildade nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos lembrando o quanto somos pequenos ainda. O quanto somos pequeninos, o quanto ainda temos que aprender, o quanto ainda precisamos e sempre precisaremos das mãos de Jesus a nos guiar. Vamos nos lembrar, meus irmãos, da humildade essa semana em nosso coração. Bom, meus amados irmãos, hoje nós convidamos a todos com humildade no coração para a gente começar a nossa reflexão. Convidamos também a Jesus para estar presente conosco neste momento que nós unimos a obra 50 anos depois com o Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amados irmãos, hoje nós estamos no capítulo 4 dessa grande obra. Vamos nos lembrar que nós estamos passando de forma bem calma, capítulo a capítulo, não estamos correndo, porque o nosso objetivo é extrair o melhor dessa obra para o nosso coração, é mergulhar no ensinamento. E como que a gente mergulha em um ensinamento tão proveitoso se a gente passa de forma rápida? Por isso, o nosso objetivo aqui é ir devagar mesmo, em cada detalhe precioso dos capítulos dessa obra, unindo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, hoje nós estamos aqui no capítulo 4. Olha, meus irmãos, ontem a gente viu o que Cláudia está escolhendo para a vida dela. E novamente eu coloco, Cláudia está fazendo escolhas. Ela não está sendo forçada a nada. Ela que está fazendo escolhas para a vida dela. E nós veremos futuramente quais serão as consequências que ela vai colher disso. Nos ensinando e muito a pensarmos sobre cada atitude que temos em nossa vida. Como que isso depois vai gerar frutos para a nossa própria caminhada. Olha, meus irmãos, fato é que os dias vão passar. Os dias vão passar na vida de cada alma e Túlia vai lá visitar a Alba. E nessa visita, Túlia vai trazer uma informação, na verdade, preciosa. Naquela noite, os cristãos irão se encontrar nas catacumbas para uma grande reunião. Eis que chegou o momento, então, de irem até lá para fazer as orações, para melhorar o clima do lar, para melhorar o casamento. Elas iam fazer orações mesmo pedindo a Jesus ajuda para com o ambiente do lar delas. Chegou o momento. Seria a primeira vez
que Alba teria contato com os cristãos, com o evangelho de Jesus partilhado através dos lábios de muitos irmãos. E bom, meus irmãos, só que Alba não estava nada bem. E como Alba não estava bem, ela decidiu não ir. Exatamente. Ela não estava bem, só que ela não queria perder essa oportunidade. Então ela irá chamar a tua filha Célia, nossa querida Célia, que Célia já era cristã, às escondidas. Ela chamará Célia e pedirá para Célia se Célia podia ir com Túlia até essa reunião nas catacumbas, naquele dia. Pois hoje ela não iria, pois ela não estava bem, mas se Célia podia ir e orar por ela, que ela não estava bem. Então, qual que é o cenário que nós temos aqui? Alba pedindo para Célia ir orar em nome dela. Pela família, pela relação, por tudo. Inclusive, ela dirá, filhinha, eu me sinto tão cansada, eu estou tão doente. E olha, eu vou recorrer a Jesus de Nazaré. Com as tuas orações, quem sabe eu melhoro. Então, Alba, ela chegou num ponto que ela já não sabia para onde ela recorria. Túlia levou a opção de orar para Jesus para melhorar. Como ela estava muito cansada, ela pede à filha, então, para ir orar em nome dela. Meus irmãos, eu queria pausar a história aqui para a gente refletir sobre isso. Orações em nome de outrem. Orações por outras pessoas. Meus amados irmãos, a prece, ela é um remédio poderoso para o nosso coração. Poderoso mesmo. Olha, meus irmãos, nós percebemos que Alba está exausta. E ela vai recorrer à prece como um grande medicamento para a alma dela. A visão dela está certa. Inclusive, a nossa amada Joana de Ângeles, espírito amigo, através de Divaldo Franco, irá nos dizer que a prece é o medicamento eficaz para todas as doenças da alma. A prece é o medicamento eficaz para todas as doenças da alma. A prece é um grande medicamento que todos nós temos disponível a cada segundo do nosso dia. Mas muitas vezes não nos lembramos desse grande remédio para o nosso espírito. Só que tem algo interessante aqui, meus irmãos, que a gente vai conversar hoje. Prece em nome de outra pessoa. E Joana de Ângeles, ainda vou continuar aqui em Joana de Ângeles, eu vou trazer uma obra hoje para nos dar um suporte dentro desse tema. Essa obra se chama Desperte e Seja Feliz, uma obra ditada pelo espírito Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. E nesta obra, meus irmãos, lá no capítulo 27, Joana vai nos explicar sobretudo desse tema, prece direcionada ao outrem. E eu queria ler as palavras dela e juntos refletirmos. Porque a Joana ela vai colocar exatamente assim. Quem ora, eleva-se a Deus e penetra-se de bênçãos. Qual ocorre aquele que colhe as flores perfumadas? Então é indispensável disciplinar a mente quando as circunstâncias são adversas, a fim de encontrar os requisitos favoráveis à sintonia com o bem, logrando a comunhão pela prece. Agora, transferir a oportunidade para que outrem aflua é negar-se à conquista do equilíbrio emocional
e da plenitude espiritual. A transferência das orações por encomenda para que outros realizem conspira em detrimento da responsabilidade e dos deveres que cumpre a todos realizar a benefício próprio. Olha, orar é banhar-se de claridade, colocando em sintonia com as chuvas de energias restauradoras. Eu quero continuar lendo mais um trecho para a gente, mas, meus irmãos, vale muito a pena nós refletirmos aqui o que Joana de Ângeles está nos dizendo, não só dizendo, mas esclarecendo mesmo para o nosso coração. Qual que é a situação que Joana está pontuando aqui? É importante a gente compreender o contexto. Nesse capítulo, Joana está dizendo sobre muitos irmãos que ainda nos dias atuais, ao invés de realizarem a prece, acham mais fácil pedir para outra pessoa orar e acomodam-se dessa forma. Então, o contexto aqui é o seguinte: Joana não está dizendo sobre aqueles momentos ou aqueles irmãos que nós estamos sem forças e pedimos para alguém nos auxiliar, orando em nosso nome. Joana não está falando disso, porque todos nós passamos por esse momento de pedir para alguém orar por nós, e isso é normal, isso eu acho que não tem nada de errado com isso. Mas o que Joana está dizendo aqui é o seguinte: muitos irmãos se acomodam nessa situação. Se acomodam. E simplesmente dizem assim aqui, ora lá por mim, que hoje eu não posso não. Mas aí vai fazer outras coisas mundanas. Muitos irmãos que não oram por si, porque colocam esse dever na mão dos outros. Pensando assim, eu não preciso orar por mim não. Aquela pessoa lá já tá orando. Eu não preciso fazer prece hoje não. Eu já pedi lá para outra pessoa fazer prece para mim. As bênçãos vão chegar, o outro já tá orando por mim. E se acomodam e vão conduzindo a vida dessa forma. Não realizam uma prece por si, nenhuma. Não elevam em nenhum momento o pensamento a Jesus durante o dia, mas vivem pedindo para que outros realizem prece por si. Então, o que Joana está dizendo? Esse é o contexto. Irmãos que se acomodam, não oram em nenhum momento, mas se acomodam porque o outro está orando. Acha que pedir, encomendar as preces, como diz Joana, isso basta. E isso existe, meus irmãos? Ainda existe. Então, Joana diz assim, olha, quando a gente passa por um momento difícil, quando a gente está mal, quando a gente está angustiado, um dos melhores remédios é a prece. E quando nós colocamos na mão de outra pessoa a prece, é como se a gente estivesse retirando de nós a oportunidade de receber o alívio através das orações. Estamos retirando de nós a grande oportunidade de receber esse alívio ali naquele momento. Talvez por preguiça, por comodismo. Então, meus irmãos, Joana coloca assim, olha, a transferência das orações por encomenda, para que outros fiquem realizando essas orações em nosso nome, olha só, isso aí conspira em detrimento da responsabilidade que todos nós temos que cumprir em benefício próprio. É como se a gente quisesse correr uma maratona, 42 quilômetros mais ou menos. Imagina, a gente quer correr 42 quilômetros, é muita coisa, não é mesmo, meus irmãos? Aí nós fazemos assim, olha, eu contrato um educador físico para ele me ajudar a treinar para correr 42 quilômetros. Só que aí, quando esse treinador chega, eu digo assim para ele, olha, treina aí hoje no meu lugar, que hoje eu não vou treinar não, tô cansada. Aí o treinador faz o treino. E aí, cada dia que passa, a gente diz exatamente isso. Olha,
treina hoje no meu lugar, treina por mim, que hoje eu tô ocupado, hoje eu tô cansado, tenho que fazer outras coisas. Bom, o treinador tá lá. Só que aí chega o dia da prova, os 42 quilômetros. A gente vai conseguir fazer a prova? Sendo que todos os dias a gente pediu para outra pessoa fazer o que nos cabia? Para outra pessoa realizar os exercícios que iriam nos fortalecer para o dia da prova? Como que a gente vai correr 42 quilômetros se a gente depositou na mão do outro o se fortalecer para fazer a prova? A gente não vai conseguir correr nem 1 quilômetro se não treinou. Então, meus irmãos, essa pequena analogia simples é para a gente pensar que a prece, pelo que Joana de Ângeles está nos esclarecendo, é assim também. Se colocamos na mão do outro o orar pela gente sempre, mas nós não cumprimos isso, como vamos nos fortalecer para os momentos difíceis? Como iremos tranquilizar o nosso coração? Olha, meus irmãos, quando outra pessoa ou um espírito ora por nós, realmente recebemos as bênçãos se é permitido que isso chegue até nós. Realmente recebemos a bênção. Só que nós não podemos nos esquecer de nós mesmos termos essa responsabilidade de buscarmos através da nossa prece pedir auxílio por nós mesmos e recebermos essa tranquilidade, essa serenidade e também nos fortalecer. Então, diante dessa explicação, eu vou trazer um último trecho aqui para nós, de Joana de Ângeles, ainda nesse capítulo dessa obra. Ela vai dar um esclarecimento para a gente que diz assim: olha, não te escuses de interceder pelo próximo através da oração. Todavia, não estimules as encomendas de prece, por essa medida os demais se sentem desobrigados de fazê-lo. Vamos clarear aqui com o nosso coração aberto para entender a profundidade do que Joana está nos dizendo. Ela falou assim: olha, jamais recuse o auxílio ao próximo através da prece. Jamais recusemos realizar prece em favor daqueles que nos solicitam. Jamais, isso é uma caridade que nós fazemos e tem que ser feita de coração. Então, todos aqueles que nos solicitam preces, façamos do fundo do coração. Mas Joana coloca: não estimulemos, não reforcemos que isso basta para esse irmão. Ou seja, façamos a prece, mas falemos também: olha, irmão, busque também palavras de esperança, ore também, estarei orando aqui por ti, mas ore também, meu irmão. Ou seja, estimular o outro a também compreender a responsabilidade dele no momento da prece. Joana coloca, e é importante a gente ler isso aqui para compreender bem a mensagem que ela traz. Porque ela coloca assim: desse modo, ajudando aquele que sofre. No entanto, encoraja-o a sair do emaranhamento de problemas psíquicos e orando ele próprio para se restaurar. Ou seja, estimular o outro também a compreender o remédio que a prece é. Que seja explicando para esse irmão o quanto a prece nos faz bem, orientando esse irmão a elevar os pensamentos, o quanto isso tranquiliza. E aí ela coloca: quando orar por alguém, envolve-o em ternura e envia-lhe pensamentos de bem-estar, participando emocionalmente das vibrações que lhe destines. Ao orares, abre-te a Deus e doa-te de coração e de alma. Eu encerro aqui essas palavras de Joana, explicando e esclarecendo para todos nós, meus irmãos, que orar pelo próximo, do fundo do coração, envolvendo esse irmão em pensamentos mais elevados, com muito amor, é um grande ato de caridade que nós fazemos, pois todos nós podemos auxiliar o próximo através da oração. Quando nos falta recursos físicos para ajudar alguém, sempre temos ainda
o recurso da oração. Contudo, meus irmãos, também vamos esclarecer esse irmão sobre a prece, a importância da prece. Jamais estimulando um irmão a acreditar que só basta ele pedir prece e tá bom, que vai resolver os problemas dele. Não, temos que explicar da responsabilidade de cada um, de elevar o pensamento a Deus, de nos fortalecer nesse momento e não estimular um irmão a ficar acomodado só pedindo prece, 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 mas ele mesmo não fazendo nada para sair daquela situação que ele está. Pensemos sobre isso. Essas palavras de Joana de Ângeles são muito sábias para o nosso coração. Joana de Ângeles, ela é tão lúcida nas palavras dela e ela toca fundo na alma de coisas no dia a dia que muitas vezes não paramos para refletir. Não paramos. Então, nada de errado em solicitar preces. Nada de errado. Mas não nos acomodemos a isso. Lembremos também da nossa responsabilidade de estar com o pensamento elevado em prece a Deus, abrindo e doando a nossa alma também ao nosso amado Pai. Fato é, meus irmãos, que Alba entregou nas mãos da filha, que a filha orasse por ela. E amanhã nós iremos continuar a história e iremos saber como foi o caminho de Célia e de Túlia até as catacumbas. Como vai ser essa reunião? E eu já adianto para nós, vai ser reveladora, porque nós teremos alguém que vai falar de Jesus ali, alguém que a gente nem imaginava que falaria do Cristo. Pois amanhã nós saberemos mais sobre isso. Bom, meus amados irmãos, hoje nós encerramos com o coração em Jesus. Espero que da melhor forma possível as palavras aqui hoje partilhadas possam ter sido claras, lúcidas e esclarecedoras para o nosso coração. Que Jesus possa confortar a nossa alma e que possamos ter muita boa vontade para cumprir também a nossa parte na seara do bem. Meus irmãos, esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e com a bênção de Deus nos encontraremos amanhã.